Bom dia, a paz de Cristo para a sua vida. Você já ouviu Deus falar com você diretamente? Você já discerniu que uma voz que vinha dentro de você comunicando ao seu espírito era Deus falando? Ou você já teve a experiência de uma pessoa falar algo com você e você perceber que aquela pessoa estava sendo um instrumento de Deus para comunicar coisas importantes que só você e Deus sabiam? É uma sensação maravilhosa ter uma comunicação direta com Deus. Saber e discernir a voz dele falando com você. Isso é muito importante para a vida do cristão. E isso marca a história de um personagem bíblico chamado Samuel. Samuel foi um grande profeta, sacerdote, juiz e governador do povo de Deus. E o seu chamado começa justamente assim, com Deus falando com ele. Ele era ainda jovem, ele era uma espécie de ajudante do sacerdote Eli, e ele na sua cama ouve Deus falar, Samuel, Samuel. E ele acha que é o sacerdote Eli que estava chamando ele. E quando ele vai ao sacerdote, ele diz, eu não te chamei. E quando essa voz voltar a falar com você, você diga, eis-me aqui, o teu servo ouve. Então, Samuel faz exatamente como Eli orienta. E então Deus comunica a Samuel coisas importantes que viriam a acontecer, e de fato aconteceram. E a partir daí, a história de Samuel é de profeta, sacerdote, juiz do povo, o tempo todo ouvindo Deus falar com ele, comunicando as verdades de Deus ao povo, orientando o povo conforme a sua comunicação com Deus. Isso fala muito para as nossas vidas hoje, porque hoje o Espírito Santo de Deus habita no meio do povo de Deus, habita no cristão. E nós temos que ter o discernimento e a maturidade espiritual de perceber Deus falando diretamente conosco. Deus fala com a humanidade, com o ser humano individualmente, o tempo todo. Nós é que não conseguimos discernir. Deus usa circunstâncias, fatos, Deus usa pessoas, e Deus fala até mesmo diretamente conosco, e principalmente de forma mais comum, através da sua palavra, da Bíblia Sagrada. Nós precisamos pedir a Deus discernimento, precisamos cada vez mais manter uma comunicação direta com Deus através da oração, da leitura da palavra, para termos a maturidade de exercermos o nosso chamado nessa terra. E para fazermos isso com excelência, só sabendo ouvir a Deus, só discernindo quando Deus fala. E deixa eu te dizer algo que não é muito confortável de ouvir. Deus muitas vezes comunica a humanidade através do sofrimento. Essa é uma frase muito importante de um cristão chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis foi o escritor das Crônicas de Nárnia. E a frase famosa dele é a seguinte: Deus fala com o ser humano o tempo todo, mas esse se fez surdo, preocupado com seus próprios problemas. Então, Deus envia um megafone para falar com a humanidade. E esse megafone é sofrimento. Muitas vezes, o sofrimento é uma voz de Deus para falar com a humanidade. Essa crise da Covid-19, Deus está falando em alto e bom som. Deus está comunicando à humanidade verdades que a humanidade precisa ouvir, situações que a humanidade precisa discernir. E Deus fala conosco individualmente, de muitas formas. Que Deus te abençoe com essa palavra. Que você possa, de fato, ser alguém que ouve a voz de Deus, discerne o que Ele quer e pratica em sua vida e abençoa outras pessoas e vive uma vida próspera e abençoada. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.